Capítulo 3. Começando minha vida cheia de insetos agora. À tarde, a família de Wong Teng finalmente se sentou para jantar. Seu pai estava na metade do caminho para casa quando algo surgiu no trabalho novamente. Ele teve que voltar, então se atrasou por mais de 1 hora. Você não pode voltar após terminar o jantar? Reclamou Li Xiumei enquanto colocava um pouco de comida na tigela de Wong Teng. Wong Teng ficou trancado em seu quarto por mais de 1 hora. Ele também se esqueceu do jantar, mas, felizmente, seu pai estava atrasado devido ao trabalho. Foi uma emergência. Eu tive que voltar e cuidar disso primeiro, respondeu Wong Shenggu, impotente. Vamos ignorar seu pai. A mente dele está sempre fixada em sua companhia idiota. Li Xiumei revirou os olhos para Wong Shenggu. Wong Teng sorriu. Quando ele estava no ensino médio, seu relacionamento com o pai era um pouco tenso. Wong Shenggu tinha grandes esperanças para seu filho, então, naturalmente, ele era rigoroso. No entanto, Wong Teng estava em sua fase rebelde e não estudava bem. Assim, o conflito entre ele e seu pai se intensificou. Pensando nisso, Wong Teng sentiu que suas ações eram realmente infantis no passado. À mesa de jantar, Wong Teng e Wong Shenggu estavam mais quietos em comparação com Li Xiumei. Ela colocou comida na tigela de Wong Teng e conversou com o pai e o filho. Wong Teng gostou dessa atmosfera. Wong Shenggu teve uma breve conversa com Wong Teng. Ele estava principalmente preocupado com seus estudos. As respostas de Wong Teng eram bastante comuns. Ele não era tão infantil quanto antes e não fazia birras nem quebrava seus hastis. Wong Shenggu ficou agradavelmente surpreso. Ele sentiu que seu filho estava diferente hoje, mas não pensou demais. Após terminar o jantar, Wong Shenggu saiu de casa às pressas. Como chefe de uma grande empresa, ele tinha muitas coisas para resolver todos os dias. Na maioria das vezes, ele só conseguia dormir de 4 a 5 horas por dia. Wong Teng informou sua mãe antes de sair de casa. Ele correu direto para a casa marcial Jixin. Um carro esportivo amarelo circulava pelas ruas à noite, com seu motor barulhento chamando a atenção de muitos transeuntes. A maioria dos carros hoje usava a força como fonte de energia. O combustível já havia sido eliminado há muito tempo. A força era mais ecológica e mais barata. Os pioneiros não trouxeram apenas os métodos de cultivo do continente Xinguang. Eles também trouxeram muito novas tecnologias. A runa da força foi uma delas. Ao combinar as tecnologias do continente Xinguang e da Terra, a tecnologia da força nasceu. A partir daí, os carros começaram a usar a força. Mais tarde, computadores e celulares também migraram para o chip e as baterias recém-inventados com as runas da força. Eles funcionavam mais rápido e podiam durar mais. Meia hora depois, Wong Teng estacionou o carro em frente à escola de artes marciais. Com base nas informações que encontrou, a casa marcial Jixin era uma das 3 principais academias de artes marciais da China. O diretor desta escola era um guerreiro marcial de patente geral de 12 estrelas. Ele foi classificado entre os 5 melhores guerreiros da China. Mundialmente, ele foi classificado entre os 20 melhores. Havia diferentes classificações para guerreiros marciais. 1 estrela a 9 estrelas eram soldados, 10 estrelas era general de brigada, 11 estrelas era general de baixo escalão, 12 estrelas era general, 13 estrelas era general de alto escalão. A partir disso, era possível dizer o quão poderoso era o princípio da casa marcial Jixin. A sede da casa marcial Jixin ficava na capital Shira, com suas filiais se espalhando pelas grandes cidades da China. Eles tinham muitos guerreiros marciais em seu emprego e deram à luz muitas pessoas poderosas. A filial de Donghai da casa marcial Jixin estava situada ao lado do mar. No escuro, parecia uma enorme fera selvagem deitada de bruços. A massa de terra que cobria era comparável a uma escola secundária. O portão principal da Academia de Artes Marciais era largo o suficiente para 5 carros passarem lado a lado. Era grandioso e magnífico, para dizer o mínimo. Havia uma enorme rocha erguida no meio do portão principal. As palavras, Casa Marcial Jixin, filial de Donghai, estavam escritas em dourado. Ao chegar à guarita, alguns guardas armados caminharam até seu carro.
Inspeção de rotina, por favor, coopere. Wong Teng abaixou a janela do carro e assentiu. Então, ele saiu do carro. Os guardas inspecionaram o interior do carro e usaram o scanner para verificar o corpo de Wong Teng. Todo o processo foi feito com muito cuidado. Ao mesmo tempo, Wang Teng também avaliou os guardas. Eles usavam coletes de proteção pretos e tinham metralhadoras de grosso calibre em suas mãos. Apenas sua aparência ameaçadora e equipamentos sofisticados eram suficientes para assustar os espectadores. Havia runas da força gravadas nas metralhadoras, significando que eram metralhadoras da força. Elas eram 10 vezes mais poderosas do que suas contrapartes normais. Mesmo se um guerreiro marcial oficial fosse atingido por elas, ele ficaria aleijado. Após a inspeção, os guardas o deixaram entrar. Wong Teng estacionou o carro corretamente e caminhou pelos caminhos da Academia de Artes Marciais. Já passava das 20 horas, mas o local estava bem iluminado. Muitos estudantes podiam ser vistos nas ruas e na grama. Não faltavam pessoas treinando à noite. Cada segundo contava quando se treinava para se tornar um guerreiro marcial. Ser talentoso era o critério básico. Ainda era preciso trabalhar duro para progredir em sua jornada de cultivo. Havia 3 prédios altos e enormes na Academia de Artes Marciais. Com sua cor branco-prateada e características distintas, era fácil identificá-los. O do meio era o prédio administrativo. Era retangular e tinha 100 metros de altura. Ele perfurava as nuvens como uma lança. Na ponta, havia um estranho semicírculo. À esquerda ficava o prédio de ensino dos discípulos marciais, enquanto à direita era o prédio de treinamento dos discípulos marciais. Esses 2 prédios pareciam 2 enormes bolas redondas. Eles não eram altos, porém, tinham apenas 3 andares, mas eram extremamente espaçosos. Por uma estimativa aproximada, eram 2 vezes maiores que o estádio da escola secundária número 1 de Dongai. A localização desses 3 prédios fez Wong Teng suspeitar que isso fosse obra do mau humor do diretor. Wong Teng havia feito sua lição de casa, então correu em direção ao prédio administrativo sem hesitar. Sob a orientação da equipe, registrou-se como discípulo marcial e foi ao prédio de ensino para discípulos marciais. A Academia de Artes Marciais só aceitava alunos entre 16 e 30 anos. Isso era para evitar desperdício de recursos. Wong Teng tinha apenas 17 anos, então a idade não era um problema para ele. O barulho no prédio de ensino o atingiu no segundo em que entrou. O primeiro andar era onde os discípulos iniciantes treinavam. Os discípulos iniciantes eram discípulos marciais em estágio iniciante, e havia mais de 3.000 discípulos marciais em estágio iniciante no Palácio Marcial Jixin. No primeiro andar, todos os alunos cultivavam sozinhos. Parecia extremamente animado. No momento em que Wong Teng entrou no saguão principal, ele congelou no local. O que ele viu? Cerca de 50 bolhas transparentes flutuavam acima do solo. Força *1 velocidade *3 físico *1 iluminação 0,5 força *2. Wong Teng piscou. Piscou novamente. As bolhas ainda estavam lá, mas os outros alunos no saguão não conseguiam vê-las. Essa era sua habilidade especial? Ele não tinha certeza, então puxou um aluno que estava passando. O que você quer? O aluno tinha cerca de 17 anos. Ele olhou para Wong Teng irritado com uma expressão de: por que você é mais bonito do que eu? Irmão, seu chão é muito bem pavimentado. Wong Teng apontou para o chão e disse. As bolhas transparentes flutuavam na altura de suas panturrilhas. Ele podia vê-las apenas abaixando a cabeça. O aluno ignorou as bolhas e respondeu impacientemente: claro. Este é o melhor piso de borracha. Há runas da força gravadas nele que podem minimizar a vibração, durar mais e ter muitas outras funções. De onde você vem? Você não tem bom senso? O aluno acenou com a mão e se afastou sem olhar para trás. Wong Teng tocou o queixo. Pela reação da pessoa, ele obviamente não conseguia ver as bolhas. Isso significava que ele era o único que conseguia vê-las. Os alunos caminharam pela área de treinamento, alguns passando pelas bolhas. Para eles, as bolhas não existiam. Wong Teng se aproximou da bolha mais próxima para testar se conseguia atravessá-la.
No instante em que a tocou, a bolha desapareceu. Sua visão ficou turva por um momento, e uma placa transparente apareceu. Iluminação, 18 físico, 41 força, 50, mais 1, velocidade, 32. O coração de Wong Teng palpitava enquanto ele olhava para a placa transparente. Ele sentiu como se seu coração fosse saltar para fora da garganta. Isso era emocionante. Wong Teng sentiu que não ficaria tão animado mesmo se ganhasse 100 milhões na loteria. Ele não conseguia se controlar. Isso devia ser um bug. Nesta era em que os guerreiros marciais eram a corrente principal, fortalecer-se era o único caminho para o sucesso. Seu bug lhe permitia coletar atributos de outras pessoas e transformá-los em seus próprios. Isso era desafiador. Outros tinham que se cultivar diligentemente, enquanto ele só precisava coletar atributos. Wong Teng viu um caminho desobstruído para o sucesso à sua frente. Um dia, ele iria direto para o topo do mundo.